Você sabe como acessar o que Deus já conquistou para você? Toda prosperidade, riqueza que já foi conquistada por Jesus. Você sabe como acessar? Pois é. Eu sou uma forte, nós vamos compartilhar um pouquinho dessa minha história, dessa minha jornada. E eu fiz essa pergunta para Deus há algum tempo atrás. Deus, como? Como? Como que eu vou acessar? A pandemia foi muito dura para todo mundo, né? A pandemia foi um momento, assim, para todo mundo não. Aliás, teve gente que vendeu lenços enquanto a gente chorava. Mas eu ainda não tinha essa mentalidade. A pandemia, para mim, foi um divisor de águas para a mudança de mentalidade na minha vida, para a construção daquilo que eu tenho me tornado, daquilo que eu já sou, pela graça de Deus. E na pandemia eu tive uma experiência muito incrível porque eu me conectei com pessoas diferentes para que eu pudesse ter conteúdos diferentes, conhecimentos diferentes e poder aplicar todo esse conhecimento para que ele se tornasse sabedoria e eu poder ter acesso ao fruto que esse conhecimento e essa sabedoria poderia me dar. E uma das coisas que eu aprendi foi sobre a nova aliança. A nova aliança é uma oportunidade onde Deus fez com que nós tivéssemos acesso a tudo quanto Jesus já conquistou na cruz e a gente vai ter acesso a essas coisas. Então Jesus já conquistou tudo. E eu comecei a entender a profundidade que começar a experimentar e acessar a tudo isso que o Senhor conquistou para nós. E aí eu entendi, inclusive, que tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, já está disponível para nós. Falta de nós fé para acessar aquilo que já está conquistado por Jesus. E eu começava a perguntar como. Como? Pelo amor de Deus, como? Como? Gente, essa foi minha pergunta incansáveis vezes. Como eu acessar isso que Jesus já conquistou para mim? A minha fé, inclusive está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 3 a 5, quando fala que Deus já pegou as bênçãos e guarda no céu, aonde é tudo lá, ele guarda tudo lá no céu, para que nós, quando pela fé, possamos acessar e trazer para a terra. Lê lá e confere. E a Bíblia fala também em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, que Jesus já conquistou todas as bênçãos e estão nas regiões celestiais. E nós temos que apenas acessar isso, para trazer isso para a terra. Então as bênçãos, elas estão tanto nas regiões celestiais, como as bênçãos aqui na terra, elas já foram conquistadas. Jesus pagou o preço por nós. E de novo voltei para perguntar, mas como? Como que eu vou acessar isso? E aí assim eu comecei então a conectar em pessoas que já tiveram resultado de prosperidade que eu tanto sonhava. E a primeira coisa que eu fiz foi conversar, igual a gente já conversou em alguns vídeos para trás aí, nos capítulos anteriores. A primeira coisa é eu entender o conceito de prosperidade. A gente tem um conceito errado de prosperidade, que prosperidade é ter abundância financeira. Na verdade, isso é riqueza. Riqueza é uma manifestação financeira da prosperidade. A paz no seu coração talvez seja a manifestação da prosperidade emocional. Então, a prosperidade ela tem várias manifestações. A prosperidade ela é algo que é muito maior do que dinheiro. Riqueza é a manifestação da prosperidade financeira. E tem muita gente que é endinheirado, tem dinheiro, mas não é próspero. São pessoas, às vezes, que têm bloqueio de escassez, são pessoas, às vezes, que não têm a prosperidade familiar, na saúde, prosperidade espiritual, prosperidade emocional. Então, a prosperidade, ela é muito mais amplo que só dinheiro. E o que eu estava buscando, de fato, era a prosperidade financeira. E aí, quando eu fui buscar a prosperidade financeira, eu fui entendendo que a prosperidade é muito mais do que riqueza. E eu então comecei a ver a importância de buscar a plenitude da prosperidade. A plenitude da prosperidade é alcançar a prosperidade no sentido mais amplo que a palavra prosperidade pode carregar, que é plenitude de vida financeira, emocional, espiritual, familiar, saúde na sua casa, em todas as áreas da sua vida. E aí eu comecei a ter que conectar nesses grandes players e comecei a modelar. Modelagem é isso, é você pegar uma referência positiva de uma pessoa que alcançou o resultado que você deseja e entender quais são os passos dele. E não dá para replicar
os passos de uma pessoa e só copiar e colar na sua vida. Porque não existe um caminho da prosperidade. Lembrando que prosperidade não estou me referindo só à riqueza. Não existe só um caminho da prosperidade, porque senão era muito fácil, todo mundo pegava aquele caminho e seguia aquele caminho. E o que eu estou vendo com a minha experiência com o Senhor e conversando com pessoas nas mentorias é que não existe um caminho da prosperidade, mas existe o caminho da prosperidade para cada um. Cada um. Existe um caminho da prosperidade para você. Existe um caminho da prosperidade para mim. E qual que é o grande desafio? É a gente conseguir identificar qual que é o caminho da prosperidade para nós. E esse que é o grande lance. E aí eu falei assim, gente, então eu vou começar a ver, ouvir esses grandes players, ver quais foram os caminhos que eles trilharam para começar a modelar. O que é modelagem? É você ver a trilha que eles caminharam e ver do que eles fizeram, do que faz sentido para nós. E isso que é o grande lance. Então você não pode modelar uma pessoa. E aí entra alguns erros. Algumas pessoas pegam um, e eu cometi esse erro. Eu peguei um grande player e soube tudo da vida dele, pesquisei tudo sobre a vida dele, assim, entendi tudo sobre o conteúdo que ele carregava, entendi todos os caminhos que ele trilhou, qual que foram os passos, entendi tudo. E repliquei, fiz um Ctrl+C e um Ctrl+V, copiei e colei na minha vida. E qual que foi o BO? O BO é que o que ele precisava passar, superar, vencer na jornada dele, eu também precisava passar, mas eu precisava de outros caminhos juntos, outros caminhos em paralelo. E aí, assim, eu acabei que fiquei e modelei essa pessoa em todas as áreas da minha vida. E isso chama idolatria. O que é idolatria? Você pegar uma referência e fazer com que essa referência seja referência para você em todas as áreas. Daí eu comecei a diversificar um pouco mais as pessoas com que eu admirava e que eu modelava, para que eu pudesse tornar tal pessoa referência na vida financeira, tal pessoa referência na vida espiritual, tais pessoas referência como desenvolvimento humano, tais pessoas como referência em criação de filhos. Então, eu comecei a diversificar isso que está a saúde nisso. É você pegar várias pessoas e você escolher as pessoas que são referência para você, para que você possa modelar. E aí eu comecei a pesquisar e ver o que essas pessoas poderiam incrementar. E elas começaram, e eu comecei a ver o tanto que eles prosperaram, os caminhos que eles trilharam, realmente levaram eles a resultados incríveis, exponenciais, e comecei a colocar em prática. Gente, isso é para mim. Mesmo fazendo o que eles fizeram, eu ainda não tinha conseguido alcançar o resultado que eu queria e o resultado que eu desejava. E eu, de fato, não consegui enxergar isso. E aí eu comecei a perguntar de novo, a pergunta que não saiu da minha cabeça era essa: como que eu vou acessar isso que eu preciso, isso que eu sei que é meu, que o Senhor já conquistou na cruz? Como que eu vou acessar isso? Mais uma vez eu perguntava. E eu me deparei com um conceito muito interessante, que eu quero compartilhar, que talvez seja um dos poucos princípios bíblicos, e nós vamos poder falar sobre princípios e valores já, nós vamos conversar sobre princípios e valores, mas princípios são universais, são eternos, são inegociáveis, são atemporais, são aculturais, é de toda cultura. Por exemplo, um princípio, nós vamos falar sobre o princípio daqui a pouco, mas gratidão é um, por exemplo. Qualquer cultura, qualquer tempo, qualquer pessoa, qualquer relação, o princípio da gratidão é um princípio que tem valores incríveis. É muito bom a pessoa que ser grata. Mas nós vamos falar sobre o princípio daqui a pouco. Mais um dessas leis que são universais e que não precisa de fé. Essa é uma das poucas leis universais que não precisa de fé para acontecer. É a lei da semeadura. A lei da semeadura não precisa de fé. A Bíblia fala que Deus é fiel. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. E não se engane. E não se engane ao achar que o fato de você não semear, você não vai colher nada. O fato de você não semear é uma semeadura, porque aquele que planta vento, colhe tempestade. Então, não semear é uma semeadura e vai ter uma colheita. A semeadura, ela é opcional. Você escolhe o que vai plantar. O que você não escolhe é o que vai colher. Aquilo que você semear, você vai colher. Então, o que acontece?
Nessa perspectiva, eu comecei a entender que mais cedo ou mais tarde a prosperidade viria. Porque eu estava fazendo uma semeadura saudável. E isso meu coração encheu de fé. E todos esses players diziam a mesma coisa. A Bíblia fala isso, Jesus fala isso, Paulo fala isso. Que isso não precisa de fé. Se você plantou, você vai colher. E eu comecei, então, a aguardar essa semeadura. E eu confesso que ela não veio. Não veio. A prosperidade não veio. Porque o que eu vejo hoje, fazendo uma análise desse tempo, onde eu achei que estava fazendo a semeadura correta, a análise que eu faço hoje é que eu fiz semeadura de coisas que eu já tinha. Não é. Vou dar um exemplo. Um desses players fala muito sobre ambiência. Ambiência, de fato, é um dos fatores que influencia muito no crescimento e na prosperidade. Você mudar seu ambiente, mudar as pessoas que você anda, mudar a pensar como as pessoas que estão à frente de você pensam. Então a ambiência faz toda a diferença. E aí eu peguei esse conceito de que a ambiência faz a diferença e parti para São Paulo. Fui para Alphaville. Botei meus meninos nas malas, corri, fui para Alphaville. Chegou lá, eu comecei a conectar em pessoas, de fato minha cabeça abriu. Depois que você vê, não tem como desver. Vi coisas incríveis, conectei com pessoas especialíssimas, pessoas com resultados exponenciais, pessoas que tinham mentalidade aberta, com inteligência emocional evoluidíssima, gente com outro nível de crescimento, de experiência espiritual. Só que isso não me deu resultado. Porque, na verdade, esse não era o conceito que eu tinha que aplicar naquele momento. E aí você precisa se perguntar, isso que eu estou ouvindo é para mim? É o que eu preciso hoje? É para o meu tempo de agora ou para o tempo de futuro? Onde eu preciso gastar energia, investir energia para ter um crescimento diferente? A ambiência não foi o que eu precisava naquela hora. E não era mesmo. A ambiência, de fato, foi bom, foi legal, tive experiência, mas não era o que eu precisava naquele momento. Eu teria sido poupado de centenas de milhares de reais, é isso mesmo. Centenas de milhares de reais. Foi o que eu gastei para ir com a família toda, com os meus filhos, para morar em São Paulo, em Alphaville, e voltar. Porque quando chegou lá, eu tinha esperança de ter uma monetização, um retorno, mas eu não tive porque eu não investi naquilo que eu precisava de investimento. Quando eu vi que a experiência do outro não cabe necessariamente na minha vida neste momento, eu fiquei surtado de novo. Comecei a perguntar, Deus, como? Como que eu vou acessar a prosperidade? De novo, eu comecei a me perguntar, como? Como? Eu entendi conceitualmente, espiritualmente, que tudo já estava conquistado. Eu entendi que os grandes players passaram por caminhos, foram vencedores e acessaram essa prosperidade que eu buscava. E eu executei os planos deles na minha vida, ainda assim não consegui alcançar o que eu queria. E de novo eu voltei para a pergunta: como, Deus? Pelo amor de Deus, como eu vou acessar isso? Como? Como? E é sobre isso que eu quero falar com você. Existe um caminho para você. Eu tive uma experiência muito especial, muito sobrenatural. Foi uma experiência muito incrível, onde tive uma visão. E eu vou contar para você no próximo vídeo. Você vai ver. Conecta aí. E se isso faz sentido para você, se você também não tem clareza do como, o que você precisa fazer para alcançar um resultado diferente, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, conectar no próximo vídeo, que eu vou falar sobre isso, sobre a experiência que eu tive, que facilitou eu ter a clareza do como. Então, tamo junto, conecta aí e bora prosperar.